Antes de tudo, nunca se esqueça que Jesus Cristo é e sempre será o caminho, a verdade e a vida. O terceiro livro de Moisés, chamado de Levítico, capítulo 8. Tema: a consagração de Arão e dos seus filhos. Versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo. Versículo 2. Toma Arão e a seus filhos com ele, e as vestes, e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães ázimos. Versículo 3. E reúne toda a congregação à porta da tenda da congregação. Versículo 4. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação reuniu-se à porta da tenda da congregação. Versículo 5. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Versículo 6. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. Versículo 7. E vestiu-lhe a túnica, e cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele o éfode, e cingiu-o com o cinto de obra esmerada do éfode, e o apertou com ele. Versículo 8. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. Versículo 9. E pôs a mitra sobre a sua cabeça, e sobre esta, na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 10. Então Moisés tomou o azeite da unção, e ungiu o tabernáculo, e tudo que havia nele, e o santificou. Versículo 11. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a pia e a sua base, para santificá-las. Versículo 12. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu-o para santificá-lo. Versículo 13. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhes as túnicas, e cingiu-os com o cinto, e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 14. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado. Versículo 15. E o degolou, e Moisés tomou o sangue, e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas do altar em redor, e purificou o altar. Depois derramou o restante do sangue à base do altar, e o santificou para fazer expiação por ele. Versículo 16. Depois tomou toda a gordura que está na fressura, e o redenho do fígado, e os 2 rins e a sua gordura, e Moisés queimou sobre o altar. Versículo 17. Mas o novilho com o seu couro, e a sua carne, e o seu esterco, queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 18. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. Versículo 19. E degolou-o, e Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor. Versículo 20. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. Versículo 21. Porém a fressura e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés. Versículo 22. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão com seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. Versículo 23. E degolou-o, e Moisés tomou do seu sangue, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Versículo 24. Moisés também fez chegar os filhos de Arão, e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu o restante do sangue sobre o altar em redor. Versículo 25. E tomou a gordura, e a cauda, e toda a gordura que está na fressura, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura e a espádua direita. Versículo 26.
Também do cesto dos pães ázimos que estava diante do Senhor, tomou um bolo ázimo, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão, e os pôs sobre a gordura e sobre a espada à direita. Versículo 27. E tudo isto pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e os ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Versículo 28. Depois Moisés tomou-os das suas mãos, e os queimou no altar sobre o holocausto. Estes foram uma consagração por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Versículo 29. E tomou Moisés o peito, e ofereceu-o por oferta movida perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 30. Tomou Moisés também do azeite da unção, e do sangue que estava sobre o altar, e o espargiu sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, e santificou Arão e as suas vestes, e seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Versículo 31. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: Cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comereis com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Versículo 32. Mas o que sobejar da carne e do pão, queimareis com fogo. Versículo 33. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias ele vos consagrará. Versículo 34. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou se fizesse, para fazer expiação por vós. Versículo 35. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite por 7 dias, e guardareis as ordenanças do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. Versículo 36. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. O versículo 36 é o último do capítulo 8 de Levítico. Assista aos próximos vídeos de Aprenda a Palavra de Deus, no canal da missionária Carla Lessa. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nós agradecemos muito.